Gente, nós vamos falar sobre saúde. E eu trouxe a endócrino Natasha Dutra. Ela desvenda mitos e verdades sobre hormônios. E seu slogan é Viva bem. Vivendo bem tá ótimo. Inclusive, a arte é a ciência de viver mais e melhor, não é? Sim, com certeza. Natasha, interessante que você foi obesa, não, obesa, Não, fui bem acima do peso. bem Não cheguei a acima. ser obesa, mas estava bem acima do peso. Ah, e aí, sua virada foi muito interessante, né? Foi mãe, e depois de ser mãe, naturalmente, né, gente, a cabeça da mulher muda total, Completamente. total. E aí veio o gosto por cuidar de si, do corpo, e até porque tem um bebê na jogada que precisa de uma mãe com saúde, Sim, né? exatamente, 100%. Exatamente. Então vamos falar sobre essa virada sua né, na sua vida, uma virada bastante importante e saudável, né? Então, eu fui bem gordinha, né, na infância, na verdade. É, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu era bem gordinha, bem acima do peso. Então, isso já me preocupava, né? Mas adolescente se preocupa pela beleza. E aí comecei a me interessar pela vida saudável, mas ainda era muito nova. E Hum, tentava fazer dieta, atividade física. Depois que eu fui mãe, minha filha tem 3 anos atualmente, eu engordei bastante de novo, porque, como todo mundo sabe, é um momento complicado na vida da mulher, né? O puerpério é bem difícil. uhum, Então, a gente acaba descontando nossas, às vezes, frustrações, dificuldades, tristezas ali na comida. E eu engordei muito de novo. Só que eu tinha aquele bebezinho ali que precisava de mim. E, como eu já era médica, eu falei, por que não unir, né, uma coisa que eu já sou médica, e cuidar mais da minha vida, né, da minha saúde, do meu corpo, da minha casa, para eu aham, poder dar o meu melhor para minha claro, filha, para eu poder aham, brincar com ela, para eu poder ter saúde, para crescer, para ela crescer, né, com uma mãe com saúde, que possa correr com ela, brincar, pegar. E aí foi um momento que eu realmente virei a chave. Me botei como prioridade também, porque é um momento que a gente se coloca muito de lado para cuidar do bebê. E eu pensei que não posso simplesmente me colocar de lado, eu preciso ser prioridade também na minha claro, vida. claro. E comecei a estudar mais, né, focar mais na área de emagrecimento e reposição hormonal. E eu já pensava em fazer endócrino, sempre foi uma área que eu sempre achei maravilhosa na medicina, né? Porque eu sou muito. Eu sempre fui muito da parte de lógica, endócrino tem muito isso, da parte de hormônio, pensar, né, como é que Uhum. funcionam os hormônios no nosso corpo, sempre gostei. E aí fui para essa área para poder, né, estudar mais, entender o que poderia estar acontecendo comigo e como eu poderia trazer isso ao meu favor para ter mais saúde e entregar mais saúde para o meu paciente também. Uhum. E, Natália, engraçado, né? Os hormônios são, são fundamentais nesse processo, né? Como é que faz assim? Será que eu vou ver se eu vou usar a palavra certa? Como é que faz para educar os hormônios, né? Educar, botar os bichos direitinho, do jeito que a gente quer. Ó, essa parte aí é a mais difícil. Na verdade, é muito fácil, só Uhum, que atualmente na vida que a gente leva é muito difícil, porque basicamente os hormônios eles ficam controlados quando a gente tem uma vida saudável. Então, é fazer atividade física, comer saudável, né? Desembalar, descascar mais e desembalar menos, uhum. gerenciar o estresse e dormir com qualidade. O que é muito difícil atualmente, porque a gente vive correndo, comendo qualquer coisa na rua, não tem tempo para se exercitar. Então, todo mundo Exatamente. está muito desregulado por conta dessa nossa rotina muito, muito corrida, né? Muito Uhum. difícil.
Mas Engraçado que é muito fácil. ó, engraçado que eu vejo amigos, né? Muitos amigos, Uhum, às vezes está numa festa e cresce uma barriguinha e está com uma barriguinha. E aí, a primeira coisa, vai no endócrino, gente, vai no endócrino. As primeiras palavras são essas. Eu mesmo estou sim. precisando ir no endócrino. Então, hoje tem pergunta minha e pergunta, eu acho que de um monte de gente que está com essa coisa na cabeça de como fazer para emagrecer. Natasha, é muito difícil, mas também não é. Eu vejo assim, uma coisa meio dúbia, é muito difícil, mas também é muito fácil, não é? Sim, Porque você tem uma rotina de crossfiteira, você é crossfiteira, sim. e eu me lembro, porque eu malhava muito, eu Uhum. treinava muito. Eu me lembro, quanto mais eu treinava, mais eu gostava. Eu adorava acordar de manhã para ir direto à academia. Mas aí agora deu aquela preguiça, vida louca de Uhum. São Paulo, e aí vou ter que dar um jeito na vida, né? A atividade física, na verdade, os hábitos saudáveis são exatamente isso, né? A constância. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Porque quanto mais a gente faz, mais benefício a gente vê daquilo ali, né? Então a gente vê que quando a gente começa a fazer atividade física, eu falo para todo mundo, eu falo, gente, eu não comecei amando treinar todo dia. Hoje em dia é Uhum, uma coisa que eu sinto falta se eu não fizer. Mas eu uhum, persisti. Nos primeiros meses eu ia obrigada. E agora eu uhum, vou porque realmente é uma coisa que eu amo, porque eu vejo o benefício que me trouxe, né? Eu perdi uhum, peso, eu me sinto mais disposta, eu consigo fazer minhas atividades com mais energia, né? Então, assim, uhum, isso é uma coisa que tem que manter a constância. E a constância não vai ser criada do dia para a noite, né? E uhum. não vai ser uma coisa que você vai gostar do dia para a noite, vai ser um hábito que você vai criar. Foi o que aconteceu comigo. E eu acho que muita gente pega e larga, como eu larguei. Então, Sim, a gente precisa de puxões de orelha para poder voltar e fazer. Porque é só começar, não é é verdade, isso. Natasha? É só Dá o começar, porque primeiro você já vai passo. gostando no primeiro, no segundo, sente uma dorzinha, mas é só começar, né? Sim, com certeza. E Hum, assim, começar não precisa ser, eu falo muito isso, né? Não precisa ser, olha, hoje eu comecei, hoje eu não estou fazendo nada, sou sedentária, a partir de amanhã eu sou um atleta. Não, porque tem gente que acha que é uhum, assim. Não, amanhã eu aham, tenho que mudar de vida e tenho que ter tudo perfeito. Não, aham, começa, vai um pouquinho, né? aham, Vê o benefício daquele pouquinho num dia. No dia aham, seguinte, tenta mais um pouquinho, não deu, não desiste, vai no outro. Né? aham. O problema é que as pessoas querem tudo perfeito e se não conseguir o perfeito, desiste. E aí pronto, tá cada vez mais longe de conseguir Uhum. ter essa vida mais saudável, né? Sim. E aí você, como é que você lida com os seus pacientes? Porque é, aqui diz, e eu achei muito interessante, que depois que você virou mãe, você tem um cuidado maior. Aí você vira mãe dos pacientes também, né? Eu É falei, ela quase deve isso. virar mãe dos pacientes também. Deve ter aquela paciência, né? De quem a procura. É assim? Sim, é quase mãe mesmo, assim, quando eu começo um acompanhamento com alguém, né? Porque o sucesso do paciente é o meu sucesso também. Então, assim, Uhum, eu tô sempre ali, eu falo com eles, eu falo, gente, me manda mensagem. Eu fico vendo no Instagram, eu mando mensagem quando tá, ó, tá comendo besteira. Não, volta, pode comer um diazinho ou outro. Então, assim, aham, mando mensagem, tô ali acompanhando 100%. Se tem algum, né? Porque alguns remédios têm efeito colateral. Então, assim, eu tô sempre ali. Me manda mensagem se você sente alguma coisa. A gente troca, a gente organiza, a gente melhora, a gente bota do jeito que dê para sua rotina, né? Porque isso é muito uhum. importante também. Não adianta eu querer uma coisa perfeita, foi o que eu falei. Não adianta eu querer o Claro, perfeito se o paciente não claro. consegue se encaixar, né? E para mim o fundamental é a gente conseguir que o paciente tenha adesão. Então não adianta eu Uhum. colocar nada que o paciente não vai ter adesão, porque aí nem ele vai ter sucesso, nem eu Sei. vou ter sucesso como médica, né? Uhum, uhum. Eu Então, já eu sou meio mãe dele. entendi. Eu já vi muito e também já usei muito.
aquelas comidas que vêm pronta. Uhum. Para mim não deu certo. Para um monte de É gente porque que eu a comida conheço, congelada é meio ruim, né? que já vem pronta. E ele entrega. Não, era aquela que entregava em casa, que é assim, o almoço, o jantar, o café. Nananana. Quando a gente não tem tempo, e aí? Você tem que comer de 3 em 3 horas, né? Isso é um fato. Comer de 3 em 3 horas é um fato obrigatório. Não. Hum. Tá? Começando a falar da comida congelada que é meio ruim, existem algumas opções que ainda são boas, tá? Aham, Comida congelada a gente sempre tem que ir experimentando, né? Ver aquela que é preparada, mas que tem a ver com o nosso paladar. Tem alguns tipos de preparações que não deixa aquela comida quando você esquenta, fica meio aguada, meio insossa, né? Então a gente aham, tem opções boas, tá? aham. Mas a questão de comer de 3 em 3 horas não é obrigatório, tá? Isso já caiu por terra há muito tempo. A gente tem que comer quando a gente tem fome. A questão de comer de 3 em 3 horas é porque existem pacientes que, se não comerem, né, com frequência, né, fracionar essa refeição ao longo do dia, eles acabam descontando na próxima refeição. Então, assim, por exemplo, se Ah, você não fizer um lanche da manhã ou não fizer um lanche ali no meio da tarde, quando você chegar na refeição maior, você acaba descompensando e comendo muito mais do que deveria naquele almoço ou no jantar. O jantar é uhum. uma refeição difícil, porque todo mundo chega em casa muito estressado. E é ali que você tem aquele pico de cortisol, que você está estressado, ficou o dia inteiro trabalhando, que você quer comer alguma coisa que te dê prazer. Aí E o junta, você cortisol não dá, comeu dá de... fome, né? Exatamente. Continua. Aí vem, E aí continua, você desculpa. chega de noite, Aham. pensa, cheguei cansado, estressado, não comi no lanche da tarde, tô Uhum. morrendo de fome. Uhum. Quando a gente está estressado, o nosso cérebro só pede coisa que nos dê prazer. Então a gente vai querer alguma coisa que é palatável, que é gostosa. E aí que é o problema, que muita gente faz o quê? Pede pizza, come hambúrguer, come alguma comida que gosta em muita quantidade. E aí estraga assim quase tudo que fez ao longo do dia. Então é por isso que às vezes essa questão de comer de 3 em 3 horas, na verdade, não é o comer de 3 em 3 horas. É ter uma refeição ali no meio das grandes refeições, ajuda a gente a não chegar de noite com tanta fome. Mas isso tudo pode ser ajustado junto com a nutricionista, né? De Uhum. botar almoço com mais quantidade de proteína, por exemplo, um almoço mais variado e maior, mais calculado para as suas necessidades, né? Se não quiser ter um lanche da tarde, por exemplo, um almoço maior que vai te saciar por mais tempo para você chegar de noite sem estar com tanta fome. Mas tudo isso consegue ser calculado e ajeitado para a sua rotina. Então é sempre importante a gente entender a rotina do paciente, o que que dá e o que que não dá para ele fazer, né? Uhum. Eu fico pensando o seguinte, que o prato pode ser menor, às vezes. Meu Deus, eu estou me usando como exemplo, porque eu sei que você que está assistindo a gente aqui também deve ter as mesmas coisas. O prato pode ser menor, né? Mas eu, quando vejo, eu já fiz um prato imenso. E aí, meu Deus, eu falo, amanhã, aí vem pesadelo, que vem pesadelo, né? Comida pesada e comida, a quantidade maior vem pesadelo. Sim, E a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender também que tem que procurar um endocrinologista, porque eu acho que na área da medicina, vocês são o início de tudo. Para todas as é. outras doenças, as doenças do coração, as doenças Sim, de pele, as doenças, tudo isso, né? Então, endocrinologista é o início de tudo. Eu acho que deveria ser, até em rede pública, deveria ter mais endocrinologista, para quem não tem sim, o dinheiro para pagar, para quem não tem um plano de saúde. sim, com certeza. Não é? Porque o país está gordo, né? Sim, são doenças que a gente consegue prevenir, né? A gente Hum. cuidando antes, a gente consegue prevenir, né? Doenças do coração, infarto, que a gente vê de paciente infartando, tendo AVC, Uhum. tudo isso a gente consegue prevenir, né? Tratando a obesidade, que a gente está vivendo realmente uma epidemia da obesidade, é uma epidemia, Aham, né? aham, Então, a gente está vivendo isso mesmo e tudo a gente consegue prevenir. É óbvio que
emagrecer, né? Quando eu falo que regular os hormônios é fácil, é só a gente ter uma vida saudável, mas não é só, né? Não é tão simples assim com a rotina que a gente tem, né? E aí o endócrino entra exatamente aí para entender o que está acontecendo. Por que que você come demais? Isso aí é fome mesmo? A gente pode Uhum. entrar com alguma medicação que vai ajudar você a segurar essa fome para você chegar no seu objetivo? A gente tem algum hormônio que está desregulado que a gente precisa ajustar antes da gente começar esse processo de emagrecimento? Tem alguma questão emocional que está envolvida aí, que a gente pode usar alguma medicação, né? A gente pode intervir na hora certa para a gente poder ter os resultados e não ter esse sobrepeso, né? A gente conseguir tratar esse sobrepeso, tratar essa obesidade, para, consequentemente, tratar diversas outras doenças que Uhum. a Uhum. obesidade traz. Uhum. Natasha, na visita a você, você deve fazer assim: você pega o histórico do paciente todo e, e vê, né, que tipo de remédio ele está tomando, qual o remédio que pode parar, que pode. E tem remédio que incha, né? Sim, tem sim. Não é? Ah, então eu estou certo. Tem remédio que incha, Tem. gente, presta atenção. E eu acho que geralmente são os remédio para dormir, remédio para depressão. Esses remédios são os remédios que incham. Eles dão fome. Os remédios que agem no Hum, sistema nervoso central, né, que são para tratar a depressão, a aham. maioria deles dá fome. Então a pessoa Ah, acaba engordando porque fica com mais fome, come mais, né? Já está naquele estado ali depressivo, que acaba querendo descontar na comida, não é descontar na comida, é querendo buscar o prazer na comida, então acaba uhum. engordando mesmo. Fora que existem outras milhares de medicações que são corticoides, por exemplo, e as pessoas não sabem e usam cronicamente achando que não é nada e são corticoides. Então eu tenho pacientes que eu falo, olha, vamos procurar o colega que passou, né, a medicação para a gente poder avaliar de tirar, trocar, para a gente poder ajustar tudo. Então existe Hum. sim. Então é bom você faz sempre, você cuida desse histórico todinho. A Sim, pessoa a tem que gente se fica. sentar aí e contar a vida, né? Contar, eu faço Exatamente. isso, eu sou estressado naturalmente, igual eu, Exatamente. por exemplo, igual este que está vos entrevistando, estressado naturalmente, diariamente. Então, tudo isso engorda, o estresse engorda também, tem esse detalhe, né? E engorda, engorda, porque o estresse faz exatamente o pico desse hormônio, que é o cortisol, que é um hormônio também que dá fome. Aham, Então, uma coisa leva a outra. Manejar o aham, nosso estresse é muito importante para a gente ter sucesso aham. nesse processo de emagrecimento. Ah, e essa coisa de não ter horários, como é que a gente faz? Eu estou me usando como exemplo porque, na verdade, eu tenho vários amigos assim que vão assistir isso aqui e vão me agradecer. Como é que a gente faz quando a gente tem uma vida muito estressada? Eu, por exemplo, eu acordo, trabalho, à noite trabalho, porque faço, né, vou cobrir eventos como jornalista de cultura e social, aí tem as festas, Uhum. tem as festas que a gente vai, as comidas são diferentes, as festas à noite você tá com fome mesmo e você não sabe como é que vai se virar. E aí, Natália? Então, uma coisa muito importante, prioridades, né? A gente tem que saber nossas prioridades. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu não consigo ajustar sozinha, né? Então eu falo isso para os pacientes, eu falo, tem que ser prioridade na sua vida ter saúde. Então não adianta eu passar todas as medicações, dar todo o roteiro se você não se colocar como prioridade. Então a gente consegue sim ajustar na vida corrida, né? Uhum. É, eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, eu trabalhava no SUS, trabalhava em vários empregos, eu tinha uma vida corridíssima e Uhum. eu botava ali como prioridade. Eu tinha que estar de noite no meu treino, porque eu sabia que o treino de noite era uma coisa que ia melhorar o meu estresse. Eu ia, Uhum. né, poder ajustar, né, diminuir meu estresse
se eu treinasse. Eu via que quando eu não treinava, eu ficava muito mais estressada. Então, apesar das vezes eu chegar em casa 8h30 da noite, 9 horas da noite, eu estava lá no meu treino do CrossFit. Aham, E isso era aham, inegociável para mim. Então, isso tem que ser aham, uma prioridade. Então, mesmo numa vida corrida, a gente tem que saber, olha, eu tenho que trabalhar? Tenho. Mas se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu vou acordar cedo, eu vou fazer uma meditação, eu vou correr, eu vou fazer uma musculação, eu vou arrumar algum artifício que gerencie esse meu estresse. Pode ser uma meditação guiada. Tem no YouTube vários vídeos de meditação guiada. Acorda um pouco mais cedo, bota ali aquela meditação guiada. Isso ajuda muito a melhorar o estresse. Ou então, pega um livro, né, para poder ajudar, um livro que te sim, ajude a ter aquele momento ali de uhum, reflexão, ficar ali lendo, relaxando. A gente tem que ter esse momento para gente. E arrumar uhum. esse momento também, né, para a gente tentar fazer, nem que seja, são 30 minutinhos por dia. Eu falo isso, são 30 minutinhos por dia, 5 vezes na semana. Não precisa, você não precisa ficar 2 horas na academia, por exemplo, né? 30 minutos já é o suficiente. Eu tenho certeza que você fica 30 minutos no telefone, às vezes passando por coisa que não é importante, e você Aham, poderia estar lá fazendo alguma coisa por você. Então, verdade. assim, a gente consegue encaixar. É questão de prioridade. E uma boa estratégia para essas festas que a gente vai de noite, né, que tem um monte de coisa gostosa. Às vezes a gente vai para congresso e tem também milhares de opções. O que que eu faço? Tem, né, eu tento comer alguma coisa, tomar uma proteína antes para me dar uma saciedade. Que aí pelo Ah, menos eu já cheguei lá saciada. Então, sim, eu vou comer, eu posso provar uma coisinha ou outra que eu gosto, mas eu tô saciada, sim. então eu não vou querer atacar aquilo ali com toda a vontade. Entendi. Comer antes de sair. Eu tinha uma amiga que sempre falava. Minha mãe já dizia comer antes de ir a qualquer festa, porque a festa também podia ter uma comida não tão boa, então É verdade. Então é uma boa estratégia. é uma boa estratégia. Natasha, melhor malhar de manhã ou à noite? Quando tem horário? Depende. É. É o horário que for bom para sua rotina. Aham. Ah. Tem gente que gosta mais de manhã, que funciona melhor de manhã, tem gente que só consegue treinar de tarde, de noite. Uhum. Então, é o Uhum. horário que funciona para sua rotina, não tem melhor horário, não. Porque o treino em algumas pessoas, ele vai liberando aquela endorfina, a pessoa fica agitadíssima. É, Ah, mas também cansa, né? Então, eu acho que a noite também é ótimo. Eu gosto da manhã, mas aí me dá tem. sono. É, aí me dá Mas aí tem sono. que levantar, botou o despertador, bota o celular longe, o despertador longe, que vai te obrigar a levantar da cama. Aí Ah. pronto, depois que levantou, só vai. Me fala sobre o sal, açúcar e adoçante. Bom, na verdade, não existe nenhum alimento, né? Nada, nenhum alimento é vilão na nossa vida. Tudo em Sim. excesso é ruim. Então, sal em excesso é ruim, né? Se a gente comer muito sal, a gente pode ter mais retenção de líquido, a gente pode ficar com a pressão alta. Então, sal em excesso é ruim, mas ele sozinho não é um vilão, tá? Então, a gente Uhum. tem que ter uma quantidade, comer moderadamente, né? Nada de tacar sal na salada. Eu vou comer uma Ah, salada, mas encher de sal para poder ficar mais gostosa, não ah, dá. Açúcar também, açúcar em excesso é um vilão assim, é um vilão em excesso, tá? uhum. Porque o açúcar, ele é altamente viciante. Então, ele é mais viciante até que algumas drogas. Então, Uhum. a pessoa que consome muito açúcar, ela tende a ficar viciada e querer comer todo dia aquele açúcar. Isso, além de ser ruim para o nosso intestino, né? Porque altera nossas bactérias lá do intestino, nossa microbiota intestinal, ela vai fazer você ter dificuldade de perder peso. E uma coisa acaba estando ligada à outra, porque, Sim. na verdade, quando essa microbiota do intestino está desregulada, ela não consegue absorver os nutrientes que a gente consome na alimentação, né? Uhum. Isso altera todo o nosso metabolismo. E como a gente vai ter essa dificuldade de absorver nutrientes, a gente vai ter dificuldade de gerar energia. E aí, por essa dificuldade de gerar energia, o nosso corpo pede açúcar. Então, cada vez mais a gente procura glicose no açúcar. Então, vira um ciclo sem fim. Então, a gente precisa. Exatamente, você vai
você vai comendo, 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 que o açúcar não sacia, né? É isso. Não, não. Porque o açúcar, ele gera um pico de glicose, né? Então, aquela insulina ali é liberada muito rápido também. E aí, essa energia é usada muito rápido e logo depois a gente já está com fome de novo, porque ela gerou uma energia ali para aquele momento. A energia da glicose, né, do carboidrato, ela é uma energia que geralmente é liberada muito rápido. É diferente da proteína e da gordura que dá uma saciedade por mais tempo, que é uma energia liberada mais lentamente. A do açúcar é assim, é um pico e diminuiu, pronto. Já estou com vontade de novo. É tipo droga mesmo, como você falou, porque é aquele momento de prazer, né? E depois é aquele Exatamente. momento de vontade de comer mais, É né? exatamente isso. Que coisa, é muito, gente, como é que a comida, como é que o corpo, a mente, né, manda mensagens para o corpo e às vezes as mensagens são trocadas por conta da gente mesmo, né? Por Sim, causa da sim, gente mesmo. Nós somos os culpados das mensagens que sim. passamos. Você nunca mais comeu açúcar ou alguma coisinha assim. Ah, não, vou num chá com as amigas hoje, depois de um mês eu vou comer um bolo. Eu como, eu Ah, como, ah, eu como, ah. não tem como, né? Assim, Sem se a gente culpa? viver essa restrição para sempre, a gente não consegue manter. Aham, Então, é óbvio que não é uma coisa que eu tento, é uma coisa que eu tento não ter no meu dia a dia. Então, eu sempre fui muito, eu falo do açúcar porque eu sempre fui muito viciada no açúcar. Eu sou formiga total, eu gosto aham. muito de doce. Então, eu tento Uhum. não ter dentro de casa, né, para não comer durante a semana. Mas é claro, se eu for numa festa, se eu for encontrar uma amiga, se eu for jantar fora, eu vou comer o meu docinho, sim. Porque eu sei que é um equilíbrio, né? Eu passei a semana inteira treinando, comendo bem. Não faz mal nenhum eu comer um pedaço de bolo quando eu tenho vontade, né? Eu não vou Uhum. comer o bolo inteiro, óbvio, mas Aham. eu como sim, não tem Ai, essa ai. Tem neura. gente, tem gente rindo aqui porque às vezes eu como um bolo inteiro, sabe? Aí Eu não como. dá. Aí não dá, eu vou comer, mas também eu vou dormir saciado. Eu tenho que, gente, agora sem brincadeira nenhuma, olha, a importância para a gente, para que vocês entendam, a importância do endocrinologista na vida da gente. A gente está, como disse a doutora Natasha Dutra, a gente está numa epidemia de obesidade. Isso é muito importante. E nós chegamos também na obesidade mórbida, né, que a gente só via nos Estados Unidos, né? Porque tudo lá é processado, a gente só via lá. Mas agora a gente vê a obesidade mórbida andando na nossa frente a cada, sei lá, a cada 5 minutos, não é? Sim, sim, tem muito. É, é, enfim, o diferencial da doutora Natasha é o seguinte: ela tem uma frase que é muito bacana também. Eu acredito que todos nós estamos aqui na Terra com um propósito, e o meu está atrelado a proporcionar uma melhor qualidade de vida para as outras pessoas. E a qualidade de vida é sua saúde e o seu psicológico também, é o seu gostar de si próprio, né, Natasha? Sim, exatamente. Não é só. Na verdade, ir ao endocrinologista não é só sobre perder peso ou regular os hormônios, ficar mais bonito esteticamente. Não. É você ter saúde mesmo. É você conseguir chegar na sua velhice com qualidade, ter ali uma massa muscular boa, não ter uma quantidade de peso que vai sobrecarregar seus joelhos, que vai sobrecarregar sua coluna, que você não consiga fazer nada, que você dependa Aham, dos outros para te levar até o banheiro. Então, assim, é qualidade de vida, é ter energia para poder correr atrás do que você quer, para poder chegar nos seus objetivos. Então, a gente ajusta tudo para você ter saúde e qualidade de vida, para você. Na verdade, a gente tem que pensar muito lá na frente. Em como você quer estar na sua velhice? Como que você quer se ver lá na frente? A gente está muito, né, preocupado em como a gente está agora. Ah, não, tá tudo bem, eu estou fazendo tudo agora
estou conseguindo viver agora, consigo trabalhar, consigo fazer minhas coisas, eu estou bem. É, Não, você tem que pensar lá na frente, a quantidade de gente, né, idosa que chegou lá com sobrepeso, com várias comorbidades, hipertenso, diabético, né, com várias histórias de infarto, com história de exato. AVC, que está na cama. Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente, como que você quer chegar na sua velhice? E cada É. vez a nossa população está mais velha, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, que a gente ainda vai viver muitos anos. A gente tem que cuidar da gente agora para a gente ter uma velhice saudável. Se quiser chegar lá, tem que cuidar. Tem que Sim, cuidar. tem que Tem que cuidar. cuidar. Olha, puxa vida, e muito bom conversar com você e esclarecer essas coisas para mim, para quem segue a gente, para quem está aqui na portfólio. E eu queria sempre muito falar de saúde, porque eu gosto muito de falar de saúde. Levar essa coisa para a cabeça das pessoas, incluindo eu, tá? Incluindo É, eu, que sou totalmente errado. Eu acho que eu vou no seu consultório, porque eu sou vamos. totalmente errado, total. Chegar lá, você vai puxar minha orelha, ou vai ter que ter muita paciência, porque eu sou muito errado para isso. Mas a gente não pode, gente. Eu já estou tomando consciência também que a gente não pode, né, Natasha? A gente não Sim. pode. Pode. E é um assunto que a gente tem que falar, né? Há muito tempo a gente negligenciou a saúde, muito tempo não se falou sobre saúde, né? E agora está muito em alta a gente falar sobre isso porque a gente está vendo os prejuízos que a gente teve de não falar sobre saúde. Na verdade, muita gente não tem nem noção do que é certo, do que é errado, do que pode fazer, do que não pode, né? Do que pode comer, do que não deve. A gente tem ideias muito erradas ainda sobre a saúde. Então, por isso é tão importante a gente vir aqui sempre falar. Eu estou sempre falando lá no meu Instagram coisas óbvias que, na verdade, não são óbvias para todo mundo, né? Uhum. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto, sim. O Instagram dela está aí embaixo, vocês podem ir lá para ver as dicas dela. E tem mais uma coisa da doutora Natasha Dutra, tá? O Instagram está aí embaixo. Vocês, gente, é importante isso, levem-se a sério. Levem a sua saúde a sério, porque a coisa, o mundo está muito louco e a gente está muito sem tempo para fazer isso, mas tem que ter tempo para a gente, né, Natasha? Exatamente. Se priorizar é muito importante. Então, vocês estão vendo essa belezura, essa mulher linda, com toda essa, com toda essa gentileza e esse carinho com seus pacientes. Então, vocês estão vendo que ela vai tratar de vocês muito bem. Vou pegar avião para vir ir lá fazer consulta, com certeza. Porque saúde é muito importante. Vamos que vai ser um prazer te dar qualidade de vida. Natasha, obrigadíssimo. E vamos. Olha, tem muita coisa para perguntar para você. Que assunto interessante, que conversa boa, tá? Coisa. Eu espero que eu tenha esclarecido, né, você tenha esclarecido muitas dúvidas. Com certeza esclareceu muitas dúvidas de quem nos assiste. Conversa maravilhosa. Eu Eu que adorei. agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu adorei. Foi muito gentil de sua parte estar com a gente e passando todo esse conhecimento para a gente. Vamos no endocrinologista e vamos seguir doutora Natasha Dutra. O Instagram dela está embaixo para vocês curtirem e acompanharem e ouvirem a doutora Natasha Dutra. Tá, Exatamente. Vamos viver bem, com qualidade. exatamente, pelo amor de Deus. Até eu também preciso. Tchau, tchau. Tchau.